Elegância, classe, revelação e conhecimento. Chegou o seu momento agora de degustando com o diretor. No vídeo dessa semana, muito melhor do que o das semanas anteriores, nós vamos poder estudar sobre doutrina e convênios. O que você está fazendo? Tô fazendo nada não, tô aqui só ajeitando a câmera aqui, ó, vendo se o som tá bom, o áudio, o microfone, tem dado uns probleminha, né, mas tô fazendo nada não, só fique à vontade. Tô testando a câmera, tô testando. Tô fazendo nada não. Você, rapaz. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me comigo, Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 41 a 44 de Doutrina e Convênios. Eu queria muito agradecer também o apoio de vocês. No vídeo da semana passada tiveram vários novos inscritos. Eu tenho certeza que isso só aconteceu porque vocês compartilharam. Então, muito obrigado. E vamos lá então para o contexto dessa semana. As 4 sessões que a gente vai estudar nessa semana, elas foram reveladas ao profeta Joseph em fevereiro de 1831, um período muito próximo uma da outra, e todas elas aconteceram em Kirtland, Ohio. Outro ponto importante para a gente ponderar é que a igreja não tinha 10 meses que ela tinha sido organizada. Tudo era muito novo, todos os membros eram recém-conversos. A gente viu no estudo da semana passada que o Senhor revelou a Joseph que a igreja deveria se reunir no estado de Ohio. Aconteceu isso em janeiro de 1831 e em fevereiro Joseph e Emma eles chegaram em Kirtland e a igreja começou a ser alicerçada. Pouco tempo depois de Joseph chegar em Kirtland, ele recebeu a revelação hoje contida na sessão 41. Lá tem alguns ensinamentos, tem o chamado de Edward Petherbridge como o primeiro bispo da igreja. E eu fico ponderando. Eu tive o privilégio de ter servido como bispo por um pouco mais de 6 anos. E quando eu fui chamado bispo, eu tinha 29 anos, para mim era tudo muito novo. Mesmo eu tendo já nascido na igreja, né, era tudo muito novo. E eu imagino o papel de Edward Petherbridge, que não tinha uma referência como ser um bispo. E bem nessa época de mudança, onde muitos membros estavam chegando em Kirtland, ele teve esse chamado tão importante. Um pouco antes de Joseph ele se mudar para Kirtland, a gente viu lá na sessão 38 que ele recebeu o mandamento que a igreja deveria se reunir em Ohio e que lá eles receberiam a lei do Senhor. Consta isso inclusive na sessão 38, versículo 32. Diz que lá vos darei minha lei. No versículo 3 da sessão 41, mais uma vez o Senhor frisou que ele iria revelar a lei dele para que a igreja pudesse ser governada. Alguns dias depois dessa sessão 41, foi revelada a sessão 42, onde de fato o Senhor apresentou a lei dele com mandamentos, com orientações para os membros da igreja. Já a sessão 43, a gente pode dividir ela em 2 partes. A primeira parte é bastante semelhante com Doutrina e Convênios 28, aquela sessão onde Hiram Page ele estava afirmando ter recebido revelações para a igreja. E lembrando, naquela ocasião o Senhor mostrou que a igreja era uma casa de ordem, que mandamentos e revelações para toda a igreja seriam enviados para o profeta. Nessa época aqui, tal qual aconteceu com Hiram Page, uma mulher, como descrita ali no livro Revelações em Contexto, o nome dela ali está como Senhora Hubble. Ela começou a afirmar que tinha recebido revelações para a igreja. Mas, tal qual aconteceu com Hiram Page, o Senhor admoestou ali que quem recebe os mandamentos é o profeta. Já a segunda parte dessa sessão 43 são algumas advertências, algumas admoestações para os irmãos, em especial no que diz respeito à obra missionária. Já a sessão 44 ela foi revelada a Joseph e a Sidney Rigdon no final de fevereiro de 1831. É uma sessão bem curta, ela só tem 6 versículos, e é uma sessão que trata sobre a importância da conferência geral e também fala sobre o cuidado que a igreja e os membros da igreja devem ter com os necessitados. Então vamos agora para alguns tópicos de estudo que eu pontuei aqui para vocês.
de estudo que a gente vai tratar hoje, e também é o primeiro apontado ali no manual, parafraseia um trecho do versículo 5 da seção 41. Aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo. Eu ouvi uma frase há uns anos atrás que me marcou bastante, que diz que nós somos servos de quem nós seguimos. Isso me fez ponderar bastante sobre qual a influência maior na minha vida. Uma outra coisa também que eu aprendi é que só existem duas influências. Ou nós seguimos o Senhor, ou nós seguimos o inimigo. Não tem um meio termo. Não tem, tipo assim, o Senhor me pede para fazer o bom e o inimigo uma coisa muito ruim. Mas se eu não fizer nada, eu tô no neutro, tô tranquilo. A partir do momento que nós deixamos de fazer o certo, nós estamos seguindo o inimigo. O versículo 5 dessa seção 41 diz o seguinte: aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo. E aquele que diz que a recebe e não a pratica, esse não é meu discípulo, e será expulso de vosso meio. O versículo 1 dessa seção 41 vai nessa mesma linha. Diz o seguinte: escutai e dai ouvidos, ó vós, meu povo, diz o Senhor e vosso Deus. Vós que me deleito em abençoar com as maiores de todas as bênçãos. Vós que me dais ouvidos. E ele ainda complementa assim: ó vós que não me ouvis e que professaste meu nome, amaldiçoarei com a mais pesada de todas as maldições. Então aqui diz que quem ouve a palavra do Senhor e coloca em prática é discípulo dele, e como diz no versículo 1, ele guardou as maiores bênçãos para esses seus discípulos. Já para aqueles que podem até ouvir, mas não colocam em prática, as consequências são bastante graves. Então precisamos ponderar de quem nós somos servos, quem nós estamos seguindo. É difícil da gente imaginar uma situação que a pessoa vai falar: eu não quero ser discípulo do Senhor. Mas nossos atos vão mostrar de fato de quem nós somos servos. Um outro tópico que eu gostei bastante, que a gente pode ver nas sessões 42 e 43 de Doutrina e Convênios, é que o Senhor lhe dá revelação para guiar a sua igreja. No versículo 2 da sessão 43 de Doutrina e Convênios diz o seguinte: pois eis que em verdade vos digo, que recebestes o mandamento como lei para a minha igreja, por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de minha mão. E isto sabereis com certeza, que não há qualquer outro designado para receber mandamentos e revelações para vós, até que ele seja levado, se ele permanecer em mim. Então, esses versículos deixam bem claro que quando o Senhor lhe quer revelar mandamentos, orientações para toda a igreja, ele vai fazer isso por meio do profeta dele. A gente vê isso na época de Joseph, e a gente pode sentir isso muito forte também em nossos dias com o presidente Nelson. No que diz respeito às revelações recebidas pelo profeta e sobre os mandamentos, eu listei aqui alguns convites que o presidente Nelson fez para a gente nas últimas conferências. E eu queria que cada um pudesse ponderar sobre esse convite e como que tem aplicado isso na sua vida. O presidente Nelson convidou a gente a imergir na luz gloriosa da restauração do Evangelho. Ele nos convidou a permitir que Deus prevaleça em nossa vida. Ele nos convidou a sentir o poder da gratidão e a inundar o mundo com gratidão por meio das mídias sociais. Ele nos convidou a concentrar-nos no Salvador e a buscar Jesus Cristo. O presidente Nelson também nos convidou a ministrar da maneira mais elevada como nosso Salvador. Nos convidou a receber revelação pessoal em nossa vida. Nos convidou a colocar Jesus Cristo como ponto central de nossa adoração no lar. Eu listei aqui alguns dos convites que eu lembrei que o presidente Nelson fez para nós. Mas o desafio é vermos os discursos do profeta, identificarmos cada convite, cada mandamento que o profeta nos deu e ponderarmos qual o nosso nível de comprometimento com cada um desses convites. Esse é um ótimo exercício para que cada um de nós possa fazer, pois quanto melhor seguimos os convites do presidente Nelson, melhor vai ser a nossa vida. A sessão 42 de Doutrina e Convênios, essa sessão onde o Senhor revelou a lei da igreja,
São muitos mandamentos, muitos princípios que a gente pode ponderar. Eu separei somente um desses tópicos que me chamou bastante atenção, que é a respeito da revelação pessoal. Há uns dias atrás, eu tive um privilégio de ter um reencontro com o meu presidente de missão, que foi o presidente Mark B. Woodruff, e também com os missionários que serviram comigo lá de 2005 a 2007. E em determinado momento do reencontro foi perguntado ao presidente Woodruff sobre revelação pessoal. Como que nós podemos receber mais revelação pessoal? E ele ensinou duas maneiras pelas quais nós podemos receber mais revelação. A primeira delas é estar digno de receber o conhecimento de Deus. Ele ensinou que quanto mais digno nós estivermos, mais o Espírito vai nos comunicar as verdades do Senhor. Já um outro ponto que ele falou é que nós devemos desejar receber revelação, devemos buscar, perguntar, buscar o conhecimento do Senhor. E essa questão de busca da revelação se aplica perfeitamente no versículo 61 da seção 42. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Então, nesse versículo, ele deixa bem claro que nós devemos pedir revelação, devemos buscar essa revelação. Mas é interessante que nesse versículo diz que a gente não, mesmo buscando, vai receber conhecimento sobre conhecimento. Ou seja, a gente vai receber esse conhecimento aos poucos. Uma atividade legal que a gente pode fazer em família para ensinar para os nossos filhos sobre a importância da revelação pessoal e de como que a gente recebe ela, é por meio de um quebra-cabeça. Para exemplificar o que eu acabei de dizer, nada melhor do que o momento fofura exemplo da família. Então, no estudo do Vem Segment de hoje, a gente vai aprender sobre uma coisa bem importante, que é revelação. Vocês sabem o que significa revelação? Não. Revelação é um conhecimento que Deus ele passa para a gente, para nos abençoar aqui na Terra. Então a gente pode fazer uma oração, pedir para Deus que Deus vai mostrar para a gente. Essa revelação pode ser por uma coisa da igreja, pode ser por algum problema que a gente está na nossa família, pode ser igual aquela vez que a gente perdeu a chave. Então a gente pode usar esse conhecimento do Pai Celestial para muitas coisas. E o Pai Celestial ele vai responder para a gente por meio do Espírito Santo. Já vai montar, a gente vai te explicar o porquê desse quebra-cabeça. O dia que nós perdemos a chave, nós oramos, a gente sentiu muito rápido onde estava, né? Isso foi uma revelação. Muito bem. Mas nem sempre vai ser muito rápido. E a minha naninha? A sua naninha também, quando a gente perdeu, nós oramos, né? Portanto, aquele que tem falta de sabedoria, aquele que não sabe das coisas, peça a Deus, peça a mim, e dar-me-ei liberalmente, e não lançarei posto. A gente pegou aqui um quebra-cabeça. Como a gente falou, muitas vezes esse conhecimento ele vai vir aos poucos, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então cada pecinha que a gente vai colocar, vai ser 3 para você, 3 para a mamãe, 3 para o papai, 3 para o Guigui. A gente vai colocar as pecinhas como se fosse cada uma revelação. O Lucas já começou. Muito bom, Lucas! Deixa eu ver. Nossa, já consegui montar um pedaço. Ai, eu acho que eu tenho uma fazer no seu coelho. Ó, o Senhor vai dando assim, ó. Um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Mas você viu, quando a gente juntou um monte de coisa pequenininha, que cada pecinha, a gente conseguiu formar uma imagem bem bonita. Então a gente deixa essa mensagem em nome de Jesus Cristo também. Amém. Como a gente viu em Doutrina e Convênios, o Senhor ele quer nos passar seu conhecimento, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos preparar, estando digno, vivendo os mandamentos do Senhor e também buscando esse conhecimento. Nessa parte final do vídeo, eu listei aqui 2 perguntas para que a gente possa ponderar. Vamos às perguntas.
Como posso receber mais revelação em minha vida? E a última pergunta: quais os convites do profeta Nelson na última conferência? Essa pergunta eu deixo para que a gente possa ponderar, e se nós não sabemos quais são esses convites, que sirva também para que a gente possa assistir novamente os discursos do presidente Nelson. Se vocês lembram quais são os convites feitos pelo presidente Nelson, deixem aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma coisa que gostaram também da última conferência, ou desse vídeo, tem algum comentário, deixa aqui nos comentários embaixo. Eu adoro ver os comentários de vocês. Então é isso. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do Degustando Vem Segue-me. Espero que esse vídeo esteja te ajudando no seu estudo pessoal do Vem Segue-me. Não deixa, por favor, de dar um curtir, de compartilhar. Na semana passada vocês, compartilharam com muitas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Oxi. Tá testando. Mas, se nossos atos não demonstrarem que somos discípulos do Senhor, nossos atos não...